Antes de retornar o início o final da nossa aula, eu acredito que faz necessário a gente, algumas pessoas já foram para a Luciana sobre os seminários, né? Como é que vai se operar a questão dos temas, né, do seminário. Vamos fazer assim, escolha, cada um vai escolhendo e vão falando com ela, desejo esse, e vai sendo por ordem de quem falar primeiro. Aí a gente vai atribuindo, porque não precisa ser seguida aquela ordem, né? Mas quem for falando primeiro vai apresentar também primeiro. Então, já na primeira aula da semana, daqui a 15 dias, lá na dia 25, eu acho, salvo o melhor juízo, a gente já vai começar no seminário. Tem que ser pela ordem que vai falando para a Luciana, que ela vai anotando. Quando todos os 15 grupos já tiverem enviado, ela vai me mandar só para eu começar a articulação das apresentações, mas elas, em regra, elas seguirão à medida que vocês forem falando, a gente vai selecionando o que cada um vai falar e tudo mais. Vocês teriam alguma dúvida sobre mais outra dúvida? A gente pode responder aqui, porque aí já fica gravado, quem não puder assistir a aula vai assistir depois, né? E aí poderia ver. Ademir, por favor, pode falar. Professor, é que eu li lá sobre os seminários e o senhor colocou que eram no máximo 5 pessoas. Aí eu estava até falando com a Luciana, né? Coloquei no grupo, porque são muitos alunos, se eu não me engano, são mais de 100. Aí se forem 100, já dá 20 equipes. Aí cada um, vamos botar os 20 minutos que o senhor colocou, aí no mínimo seriam 7 horas de aula, não tem? Não, Ademir, mas a gente modificou ontem com a realidade da turma. A Luciana tinha me passado que você já tem 15 equipes, parece, né, já formadas. Aí eu mudei isso, né? Eu posso até retificar, porque eu já tinha feito isso oralmente na sala. Dizer, não, nós vamos seguir aquelas 15 equipes mesmo, que vocês já trabalham, né, com os módulos, é porque eu também não sabia como era que se operava, né? E eu achava que era só mais ou menos o pessoal que assistia a aula que estaria na pós, né? Mas aí depois a Luciana me falou que alguns podem, e muitos o fazem, assistem de maneira assíncrona, né? Não só sincronamente. De modo que, Ademir, eu vou continuar com aqueles 15 grupos, né? Mandei 17 temas, mas a gente vai trabalhar os 15 grupos, tá bom? E aí vocês vão falando com a Luciana. Que ao passo que ela for, que vocês forem falando, ela já vai anotando cada equipe, o número de pessoas e o tema. Como são 20 minutos, isso aí eu permaneço com os 20 minutos. Não necessariamente, né, todo mundo vai ter que falar, não precisa. Minha equipe, só 2 pessoas vão falar. 4. Cada um fica 5 minutos. Não tem problema, não, tá bom? E aí a gente vai fazer também um trabalho escrito, como foi sugerido, que os outros professores já estão fazendo. Tá certo? Certo, professor, entendi. Obrigado. Se alguém tiver também mais alguma dúvida, pode falar. Porque aí a gente já sana todas as dúvidas, né, para que também fique gravado e depois os alunos, quem não participou, né, não pôde assistir essa aula, possa assistir depois e saber quais são as dúvidas. Deixa eu ver se alguém falou mais. Pode falar. Professor, você está com duas telas.
Vê se consegue agora, Alô. Oi, professor. Acho que meu som estava ruim aqui. Então, ficou só essa dúvida. Serão 2 notas, então, né? Uma Isso, eu complemento a nota, né? A metade da nota vai ser a apresentação e a outra metade do texto escrito. Ok, professor. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode falar, gente. Para a gente poder sanar todas as dúvidas. Deixa eu olhar. O Erlon, pode falar. Professor, na verdade, a dúvida, uma das dúvidas, né? Você já colocou aí que nem todos do grupo precisam falar, né? Desde que colaborem com o trabalho. É porque no sábado da próxima aula, eu tenho um compromisso agendado e eu não sei se eu conseguirei assistir. Certo? Então, como aconteceu em outros trabalhos, a turma se organiza, a equipe faz o trabalho e elege 1 ou 2 para fazer as apresentações. Quanto a isso, está tranquilo. Você acabou de dizer que dessa forma está ok, não é isso? Para mim, não tem... Eu não tenho... É muito questão. Eu queria só que você explicasse sobre essa possibilidade do trabalho escrito, que eu não compreendi. Isso, a gente vai fazer um trabalho escrito que vai ser mais ou menos o roteiro da apresentação, né? Em forma de um texto estruturado, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas é o mesmo tema do seminário, é o tema do trabalho escrito. O trabalho escrito vai ser um trabalho mais demorado do que o trabalho escrito, porque só vai ter 20 minutos, mas a estrutura é a mesma. Entendi. Tranquilo. Muito obrigado. Então, assim, não tem... É o trabalho, como está falando a Luciana, é o trabalho escrito e a apresentação, que é o mesmo tema, e aí você só vai desenvolver mais de uma forma escrita, todo mundo da equipe, até, sei lá, quem fez a apresentação, mas aí é uma coisa que vocês se organizam entre si, não comigo. Mas para mim é tudo tranquilo. Assim, tendo a apresentação, vocês têm presunção de que todo mundo fez, para mim. Eu não encasqueto com isso, não. Preciso que todo mundo fale. Não precisa. Cleverton, por favor. Olá. Então, eu estou preocupado, né, porque meu grupo, minha equipe, né, do seminário, tem vários alunos, tinha, né, mas aí agora, né, só tem 7. Foram deixando, e tá só 2. Só tem 2? Só. Eram 7, mas aí depois eles foram abandonando o grupo, disse que não vão participar, tirando o nome, e só restam 2. Olha, vamos lá. Acho que a gente tem... Alguém falou? Eu acho que a gente tem, nesse caso, 2 opções. Ou faz só os 2, que pode ser na hora da apresentação, faz os 2, e como o grupo é menor, eu posso deixar só a apresentação, ou só o trabalho escrito, vocês escolhem. Ou cada um de vocês pode ir para uma equipe. E uma equipe ficaria com 11. Mas não dá para dispensar do trabalho. O que ficar melhor para vocês 2, para mim é tranquilo. Vocês só comunicam a Luciana quais são os nomes das pessoas que vão fazer e para que equipe vocês vão, para que eu possa, no final, atribuir uma pontuação para cada um. Certo, ok, entendi. Vocês já têm a opção que vocês querem ou querem falar depois para a Luciana? Eu estou conversando aqui com ela sobre a nossa equipe, né? Conversando com a nossa equipe ao mesmo tempo com ela, já para ver essa possibilidade.
Um dos itens que eu pontuei é o item 4 e o item 5. Muito bacana essa temática e vamos ficar com um dos dois, mas eu acredito que o 5. Mas Tá eu estou certo. conversando com a equipe nesse minuto agora. Maravilha, pronto. Assim que vocês concluírem a conversa, né, vocês já podem passar para a Luciana, que aí a gente organiza. Comigo não tem muita dificuldade em relação aos seminários, que é mais um momento de aprendizado, tá bom? O importante é isso. Tá certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Pode falar, gente, agora, para a gente, que aí fica gravado, para o pessoal que não veio. Cleverton escolheu, né, a apresentação, tudo bem? Ele é outra pessoa, vai fazer sua apresentação, como o senhor certo. falou. Maravilha. Obrigado. Então, a gente fica certo com isso. Acho que é até uma questão também de justiça, já que todo mundo vai ter 10 pessoas no grupo e vocês só vão ter 2. Já que o pessoal não vai. Vamos encerrar, né, nossa aula aqui. Outro problema para a efetivação dos direitos fundamentais, minha gente, é em relação ao que a gente vai chamar de um idealismo, que é uma coisa muito comum no direito constitucional. Não faz um dos maiores nomes do direito constitucional é o professor Marcelo Neves, que tem uma teoria chamada teoria do direito constitucional simbólico. Ou seja, alguém que eu não estou vendo. Alguém levantou a mão? Sim, Marcelo? fui eu. Sim, boa tarde. Boa tarde. Professor, a gente pode escolher qualquer tema relacionado à disciplina? Não. É isso? Ou só é os slides aqui? Não. No plano de aula que a Luciana encaminhou para vocês, tem 17 temas. Pronto. Ao final. Perfeito. Aí você pode dizer, a minha equipe quer ficar com o ponto 4. Aí, né, se tiver disponibilidade, a Luciana vai falar, senão ela vai dizer que também não tem, qual tem livre. Tá bom? Mas é daqueles temas que eu coloquei no plano de aula. Ok. Obrigado, professor. Quem quiser falar, já pode também ligar o microfone, porque eu não estou vendo. Aí, às vezes, para não ficar pergunta sem resposta, né, pode também ligar o microfone e falar. Então, o Marcelo Neves tem uma teoria do simbolismo constitucional, que nós, como uma sociedade periférica do terceiro mundo, nós nunca conseguimos alçar os direitos, a forma constitucional de países do primeiro mundo. Porque o nosso constitucionalismo é um constitucionalismo que não tem uma eficácia. Falta uma eficácia. Ou seja, nós nunca somos completos. A gente traz os direitos gravados na Constituição, mas eles não servem para quase nada, a não ser para ser um ícone que não tem nenhuma substância democrática, prática, de efetividade constitucional. Serve para dizer que, pelo menos, a gente colocou ali. Isso é uma perspectiva que leva sempre em consideração países desenvolvidos da Europa que têm um constitucionalismo que tem 250 anos. Ao passo que o nosso é constituído de forma mais geral de 36, 37 anos atrás, com a Constituição de 88. Não quer dizer com isso que a nossa história constitucional ela só começou não só com a Constituição de 88, né? Como o Barroso, em alguns momentos, ele
quer fazer crer que foi assim. Não, pelo contrário, a nossa história é um acúmulo de também 200 anos, né? A nossa Constituição de 1824, ela tem 200 anos, né? Em 2024 fez 200 anos. O que eu quero dizer é que o amadurecimento institucional provocado pela Constituição de 88, ela só se deu de forma mais candente, acentuada, com a Constituição de 88, né? 36 anos atrás. E aí, esse idealismo quantas vezes a gente não viu, tá, o estudo dos nossos princípios são feitos de forma comparativa com outros documentos, o que leva, claro, à falta de efetividade, a dizer, nós nunca conseguimos ter uma história constitucional, nós não temos um direito tributário realmente adequado aos padrões do Estado Democrático de Direito, o que é um equívoco, que a gente só está olhando para fora. A gente deve analisar, antes de tudo, a nossa história constitucional para ver o que a gente evoluiu, onde a gente retrocedeu. Ou seja, falta olhar para nós mesmos, né, como diria o professor Menelik de Carvalho Neto. Né, falta nós analisarmos e nos enxergarmos enquanto partícipes deste processo. Que nós, alguns percalços, mas nós estamos também evoluindo. Porque se eu tomar sempre um ordenamento estrangeiro, né, alienígena, nós sempre vamos estar não iguais. Então, se nós não estamos iguais, a gente vai ter sempre uma autoridade. Alguém levantar a mão, pode falar. Foi sem querer, professor. Desculpa aí, tá? Não, sem problema, sem problema. E aí o intérprete, ele descreve o modelo ideal do que ele, na sua subjetividade, acha que é o modelo ideal, correto, necessário, de tributação, de implementação de direitos do contribuinte, e compara com a realidade. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Eu tenho que, primeiro, ver a realidade constitucional do país para poder dizer qual é, o que foi que a gente evoluiu. Ou seja, eu preciso fazer uma análise histórica, concreta, dogmática, para ver, aqui eu evoluí, aqui eu retroagi, aonde foi cada um. Porque senão eu sempre vou estar como ter um fracasso constitucional. E aí essa defesa da Constituição, ela traz consequências à efetividade dos direitos fundamentais. E a gente pode elencar algumas, né? Por exemplo, primeiro, leva ao afastamento do mero transplante, que é um termo da história do direito. Transplante, trazer institutos de outros lugares para o Brasil e plantá-los quase que a fórceps, para a solução do caso, de interpretações que são obtidas mediante doutrina estrangeira que não se debruçaram sobre o documento jurídico brasileiro. O segundo que a gente pode trazer, a segunda consequência, é que essa análise ela conduz à inconsistência de interpretações obtidas pela mera consideração de modelos ideais de Estado ou de sociedade que não encontram lastro no modelo traçado por 1988. O que a gente pode levantar leva à impropriedade de interpretações que são obtidas por meio de desconsiderações de técnicas normativas, hermenêuticas, interpretativas, trazidas pela Constituição de 88. E, por fim, eu elencaria, pessoal, a incoerência de interpretações obtidas por meio do desprezo da linguagem normativa da Constituição de 88.
O próximo passo que eu irei trazer para vocês, só um momento, é o chamado construtivismo. Que quer dizer que mesmo que nós, desde a virada linguística, tenhamos a consideração que a linguagem é indeterminada, não quer dizer que a linguagem não possa sofrer determinação pelo uso ou pelo próprio sistema constitucional do qual está inserida, ou seja, a Constituição 88. Ou seja, a Constituição 88, mesmo com a linguagem indeterminada, ela determina funções essenciais. Este processo de determinação, pessoal, ele é comprovado pela interpretação dada, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal, aos conceitos funcionais que são previstos nas regras de competência. Porque a jurisprudência do tribunal, ela é firme e reiterada no sentido de que a Constituição brasileira, ela prevê sentidos normativos que não podem ser desprezados pelo legislador infraconstitucional. E aqui a gente volta à constitucionalização do direito. A Constituição de 88, ela atribuiu o poder de tributar aos entes que são federados por meio de regras de competência. Regras de competência. Essas regras, elas descrevem, como vocês sabem, fatos tributáveis, de modo que só pode haver poder de tributar sobre fatos cujos conceitos se enquadram nos conceitos que são previstos na Constituição. Especificamente nessas regras de tributar. Daí serem intransponíveis, ou seja, não caber transposição do poder, dos limites dados pelas regras de competência. Fora desses limites, dessas regras de competência, não há poder de tributar. Ou seja, o STF, né, ele já disse várias vezes que não se deve ir além dos limites semânticos que são intransponíveis. E aí, a Constituição de 88, quando ela utiliza um termo, né, uma locução, sem conceituá-la de modo diverso, termina por incorporar o conceito que é utilizado no direito infraconstitucional, vigente antes de sua promulgação. E vocês lembram que, na questão do que tange ao direito intertemporal, só não é recepcionado pela nova Constituição aquele que esteja em discordância material com o texto constitucional. Aí é um fenômeno que a gente chama de não recepcionado. Sobre esse sentido, o STF também já se debruçou. Que ele decidiu, por exemplo, ao julgar, né, a instituição da contribuição social, né, sobre o faturamento, ele decidiu que o conceito de faturamento, esse termo faturamento, seria aquele estabelecido pelo direito pré-constitucional e infraconstitucional, que era o conceito de faturamento previsto no Decreto-Lei 2397, que é de 87, ou seja, um ano antes do estabelecimento da Constituição. Ele fez a mesma coisa quando analisou a instituição sobre o imposto de circulação de mercadorias sobre importação de mercadorias por pessoas físicas, no qual ele decidiu que esse conceito de mercadoria seria aquele estabelecido no direito infraconstitucional pré-constitucional. Ou seja, o conceito de mercadoria previsto no Código Comercial. E qual é? Vocês vão lembrar. Que é mercadoria, né, o direito comercial, que hoje é direito empresarial, seria uma coisa móvel que possa ser objeto de comércio, por quem exerce a mercancia. Ou seja, essas decisões que eu falei do STF sobre o direito tributário, elas nos levam a crer, a concluir, no sentido de que as regras constitucionais que atribuem, que são atributivas de competência, quando utilizam expressões cujas propriedades são conotadas pelo direito
infraconstitucional anterior à Constituição incorporam neles os sentidos. Ou seja, aqui é um fechamento da linguagem da Constituição para dizer que a Constituição e os termos funcionais, eles não são essa panaceia fluida que não se consegue prender e garantir direitos fundamentais. Ou seja, que os conceitos, ao serem incorporados ao direito constitucional, eles fixam balizas constitucionais que não podem ser ultrapassadas pelo legislador e nem pelo judiciário. Porque a doutrina, pessoal, a melhor doutrina, né, que são os filósofos, teóricos do direito, eles vão nos lembrar que o princípio, ele não abre a interpretação. O princípio, ele fecha a interpretação. Só que no direito brasileiro era utilizado de uma forma diferente a vulgarizar o seu conceito. Quarto modelo, e aí a gente fica também em princípio, ou como o professor Lênio Streck vai dizer, é um panprincipialismo. Ou seja, eu crio um princípio ao bel prazer. Não existe, mas eu crio um princípio e começo a decidir e fundamentar minhas decisões exclusivamente em princípios. O que é um erro, especialmente em matéria de direito tributário. Isso é um governo de juízes que utiliza esse princípio, como, para utilizar o vará, mais uma vez, como uma cachanga. É um argumento retórico para justificar a minha decisão primária e primordial. Então, pessoal, eu posso dizer que o uso de princípios de forma indiscriminada tem levado também à ideia de que o Estado poderia justificar a tributação com base direta e exclusiva em princípios constitucionais. Isso, porém, é um equívoco, porque o poder de tributar, conforme é estabelecido pela Constituição de 88, foi delimitado, de um lado, né, por meio de regras que descrevem os aspectos materiais das hipóteses de incidência, e, por outro, por meio de uma técnica de divisão de competências, que a gente pode chamar, vocês já sabem, na linguagem constitucional e tributária, de ordinária e residuais. No que se refere, né, especificamente à atribuição do poder, a Constituição ela optou por uma técnica de atribuição de poder por meio de regras, e não por princípios. Aqui, a gente já consegue responder essa minha pergunta. Que não pode. É por regra. A instituição de regras estabelece âmbitos de competência muito diversos daquelas hipóteses porventura existentes no caso de princípios. Enquanto em uma é mais elástica, os princípios, as regras são mais fechadas. Tem eficácia direta, porque isso é um requisito do princípio da legalidade, do Estado de Direito, da segurança jurídica. Eu, como fisco, para invadir a liberdade do contribuinte, eu preciso ter razões estabelecidas de modo perentório. Eu não posso fazer ao meu prazer. Ele precisa ter conhecimento do que eu estou fazendo. Por que eu estou me excluindo desse desejo? Eu não posso fazer isso ao meu prazer. E os princípios, eles abrem essa carga semântica para que levem a isso. Então, isso é um equívoco. Mas quem pensa isso, e eu entendo que para utilizar também o termo do vará, isso é um senso comum teórico dos juristas, poderia se pensar que mesmo tendo havido
uma atribuição do poder por meio de regras de competência, e havendo na mesma Constituição regras de competência e princípios constitucionais, como é o caso do princípio básico do direito administrativo, do direito tributário brasileiro, que é o princípio da solidariedade social, poderia ocorrer um dos seguintes fenômenos, que é ou a prevalência do princípio da solidariedade social sobre a regra de competência, atuando aqui diretamente no âmbito de abrangência da regra, ou a ampliação exacerbada da regra de competência pela atuação indireta do princípio da solidariedade social. Só que ambos esses fenômenos são equivocados, é um erro. E ainda que conceitualmente sejam separáveis, provocam o mesmo efeito jurídico, por óbvio, que é qual? A instituição de um tributo que seja dado sem a atribuição expressa de um poder por meio de regra. E nenhuma dessas hipóteses pode ser assim que levam a esse resultado. Isso porque, pessoal, num confronto horizontal entre regra e princípio, as regras devem prevalecer, ao contrário do que faz supor a descrição dos princípios, como as normas mais importantes do ordenamento. De fato, as regras é quem devem prevalecer. Em primeiro lugar, a eficácia da regra é decisiva, porque ela é direta. Os princípios é contributivo, é colaboracionista. A previsão constitucional dos princípios ou das instituições correlacionadas às regras não invalida a consideração de que elas devem ter prevalência porque são diretas em relação aos princípios. Isso porque a previsão de princípios e de instituições deixa livre a adoção dos comportamentos necessários às suas realizações, que é aqui onde entram as regras para precisar. E aí é uma das diferenças primordiais entre a Constituição brasileira e a Constituição alemã, que muitos autores querem transpor o constitucionalismo alemão como se o brasileiro fosse um mero reflexo. Isso porque o sistema alemão ele é aberto, o brasileiro não. Ou seja, em arremate, eu posso dizer que não há poder de tributar com base no princípio da solidariedade fiscal, social, ou a função social da propriedade. Isso porque, gente, pessoal, turma, os princípios, na Constituição de 88, eles não apenas valorizam elementos fáticos ligados à solidariedade ou à função social da propriedade, mas também elementos relacionados à segurança jurídica, previsibilidade, legalidade, Estado de Direito, e a atribuição do poder por meio de regra de competência. A interpretação que se centra exclusivamente em solidariedade social, por exemplo, desconsidera o ordenamento como um todo. E aí erra porque não atribui aquela capacidade sistemática e literal que deve prevalecer sobre aspectos linguísticos. As consequências disso e os resultados é um relativismo que aí eu já posso decidir de qualquer forma, porque eu posso escolher qualquer princípio, e aí eu seleciono primordialmente, primeiramente, os princípios para justificar a minha decisão, e aí eu já não tenho, eu tenho um erro que se relaciona ao estabelecimento de normas jurídicas, e aí eu posso decidir de qualquer forma, porque eu não decido, eu escolho, né, como lembra o professor Lênin Streck, e aí a decisão pode ser qualquer uma, inclusive em descompasso com o contexto constitucional. E eu tenho um decisionismo, que é corolário disso, que é, eu posso decidir de forma que eu queira. Queria recordar para vocês um tópico para encerrar,
que é relativo ao dever fundamental de pagar tributos e impostos, né, que é uma construção portuguesa do José Cassal Tanabás, e que é trazido nas últimas décadas para o Brasil. E, professor, o que é esse dever, né? O dever de pagar tributo, na verdade, seria uma obrigação jurídica e de cunho constitucional que é atribuída a todos os cidadãos em um Estado democrático, ou seja, seria uma decorrência do Estado democrático de direito, que tinha objetivos, como a gente já falou, ad nauseam no nosso... financiar serviços públicos e garantir a efetividade de direitos fundamentais. Apesar dele não estar expresso no texto constitucional de 88, a doutrina constitucional e tributária, financeira, ela tem mostrado, tem buscado isso em alguns documentos, em alguns artigos constitucionais. Que seria, como a gente já falou, o artigo 3º, que traz os objetivos fundamentais da República, quando ele fala na erradicação da pobreza e na redução das desigualdades. O artigo 6º, quando elenca direitos de cunho social, educação, saúde e moradia. O artigo 145, que estabelece as formas de tributação e o princípio da capacidade contributiva, que é um limite ao poder de tributar. O artigo 150, que estabelece os limites à capacidade de tributar. E aí, gente, uma coisa que eu queria deixar, assim, um minuto eu falo, a gente fala muito em direitos, mas os deveres no ordenamento, tanto como as garantias, né, também, não são tocadas de maneira adequada. A gente precisa dar uma valorizada nas garantias e nos deveres, porque os deveres fundamentais, eles são entendidos como obrigações constitucionais positivas que decorrem da convivência em uma sociedade democrática. São o contraponto aos direitos fundamentais. Se há um direito à educação, à saúde, à segurança, há também o dever de colaborar com esses meios para que torne viável. E um desses é a tributação. Ou seja, nesse sentido, o pagamento era obrigação legal fiscal, mas um dever jurídico, que decorre da solidariedade e da responsabilidade entre os membros da coletividade. É um compromisso ativo de efetivar os direitos constitucionais. E efetivar, no caso, a própria Constituição. Eu acho que esse é a síntese do módulo, né, do nosso curso, que eu queria trazer para vocês hoje. Com isso, eu encerro a minha fala, mas deixo aberto o microfone para alguém fazer alguma sugestão, complemento, falar alguma coisa, fazer alguma dúvida, alguma parte que não ficou entendida. A Luciana, se quiser fazer algum recado. Nilton, eu vou usar a palavra bem rapidinho. Pessoal, aqui é Luciana, para poder a gente já deixar estabelecido, conforme a orientação do professor, vocês vão seguir dando uma olhada no plano de aula e vão me encaminhar os temas que vocês escolherem. De acordo com quem for enviando, a gente vai ver, recitar o tema e vai encaixando. Eu faço essa colocação ao passo que eu peço que vocês entrem em contato comigo, como hoje a gente já está no sábado à noite e amanhã é um domingo, que vocês entrem em contato comigo, de fato, na segunda pela manhã, para que de uma forma coesa eu consiga dar resposta a todos e a gente dê um encaminhamento o mais preciso possível, tá bem? Maravilha, Luciana. Então, vocês falam que funciona na segunda-feira, vocês vão ter nesse módulo bem mais tempo, né? Porque semana que vem é Semana Santa, então tem mais tempo de preparar
queria imensamente, né, agradecer a vocês pela participação, estar conversando, dialogando, trazendo esses temas que eu acho que são muito necessários para a gente pensar a administração pública, o direito administrativo, mas também o direito constitucional como um todo. Então, agradeço muito a vocês pela participação, né? Acho que 40 pessoas, umas 6 horas da noite de um sábado é muito bom, então eu agradeço e me despeço de vocês e a gente volta daqui a 14 dias, tá certo? Muito obrigado, bom final de semana e uma ótima Semana Santa para vocês. Meu abraço a todas e todos.